E o assunto hoje é a renovação da paz nas igrejas. Eu quero só recordar com os irmãos o seguinte, né? Paulo e o Barnabé, eles estavam de férias mesmo, das suas viagens missionárias, né? Eles fizeram a primeira viagem, foram para a ilha de Chipre, depois eles passaram por Icônio, Derbe, Antioquia, Listra, que são justamente cidades dessas localidades aqui, né? Que a gente viu que eles escreveram para essas localidades, tá bom? E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eles saíram, eles voltaram para casa, depois de um tempo que o missionário, ele prega a palavra, então eles voltaram para a igreja de Antioquia. E quando eles voltaram para a igreja de Antioquia, nós lemos no versículo 1 do capítulo 15, que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aí, irmãos, eles saem de um lugar, eles ensinam a palavra de Deus, vem meia dúzia de maluco lá, pessoas que não são chamadas de irmãos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, eles não são chamados de irmãos. Todas as vezes que são mencionados, são chamados indivíduos, pessoas saídas de nós, sem a nossa autorização. Então, eles também eram missionários, né? Se fossem ver, missionários no sentido que eles saíram, né? Alguém enviou eles, mas não foi a igreja. Eles saíram sim, mas eles não saíram enviados pelo Espírito Santo. E uma coisa que a gente percebeu, né? A gente tentou já falar isso para vocês, é que essas pessoas que ensinam essas doutrinas erradas, elas gostam de semear aonde já tem uma semente. Vocês já perceberam isso? Então eles vão numa igreja já estabelecida, eles vão onde já tem uma reunião de estudo bíblico, eles não gostam de formar, eles vêm para transtornar. Essa é a palavra. Eles vêm para destruir. A palavra perturbar, no original, uma das palavras que significa perturbar no original, é justamente isso. É uma destruição daquilo que está construído. Tá certo? Então, veja, é assim que aconteceu. Eles foram lá e ensinaram um outro meio de salvação. Foi um ataque à base de fé da igreja. E aí teve que ter um concílio, né? Os irmãos fizeram um concílio no sentido que, olha, os apóstolos estão reunidos, os anciãos estão reunidos, os irmãos estão reunidos, ou seja, todos tinham o direito de falar. Quando eles chegaram em Jerusalém, que era da onde saiu essa conversa errada da circuncisão, foi muito interessante. Por quê? Porque eles chegaram lá e o versículo 5 e 6 diz que esses irmãos da circuncisão chegaram antes que Paulo e Barnabé. E eles já estavam lá falando, né? Você pode conferir aqui comigo, no versículo 5 e 6. Olha, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era preciso circuncidar, mandar que guardasse a lei de Moisés e tal. Veja só, eles já estavam fazendo a cabeça dos irmãos da igreja antes do concílio começar, antes da reunião começar. Isso não é uma coisa boa, mas está tudo bem. A reunião começou no capítulo 6, e no versículo 6, perdão, e a Bíblia diz, né, que juntou os apóstolos, os anciãos, vamos considerar o assunto. E no versículo 7 teve uma briga grande. Houve o quê? Houve não pequena contenda, ou tem tradução que traz assim, houve uma grande contenda, ou seja, certos assuntos só tem que causar confusão mesmo. Só dá discussão. Certos assuntos só dá discussão. E aí, meus irmãos, o problema é que isso divide a igreja, prejudica a igreja. Então, você veja só, a salvação é pela graça. Isso ficou definido no capítulo 15. A salvação é pela graça. Aí vem uma pessoa e começa a ensinar outra coisa. E os irmãos vão fazer o quê? A maioria dos irmãos, eles estão ali para ouvir a palavra de Deus. Aí fica aquela confusão de mente, né? Vamos ressaltar algumas coisas desse concílio aqui. Primeiro, a forma democrática que o assunto foi abordado, né? Os legalistas falaram no versículo 5, como nós vimos, aí Pedro pegou a palavra. Nesse momento que Pedro pegou a palavra,
Não é à toa, meus irmãos, que Cristo tinha um cuidado especial com Pedro, porque realmente nesse momento ele foi muito importante para a reunião. Importantíssimo. Por quê? Porque ele se levantou no meio da confusão e ele deu uma palavra de paz. Ele disse: olha, é o seguinte, o pessoal está ensinando essas coisas aqui, vocês sabem que Deus me escolheu desde o princípio para abrir a porta dos gentios. E realmente foi ele que foi lá, pregou na casa de Cornélio e tudo mais. Então ele diz assim, ó, a autoridade que eu tenho não é minha, é uma autoridade que veio de Deus. O que eu posso falar aqui é uma coisa que veio de Deus. Aí ele disse outra coisa, olha, esses costumes aí que eles estão mencionando, tipo circuncisão e etc., esse negócio de pregar Moisés só, isso nem nós e nem nossos pais pode suportar, ninguém aguenta mais isso. Irmão, se eles querem colocar isso na igreja, deixa eu dizer, se eles querem transformar a igreja numa sinagoga, eles deveriam fazer o seguinte sempre, eles não deveriam ficar semeando isso dentro das igrejas. Eles devem abrir a igreja deles e acabou. Não é melhor assim? Não é uma coisa mais educada fazer isso? Do que semear uma semente diferente, aonde já tem a semente da graça? Então, por isso, o Pedro, de uma forma espiritual, no versículo aqui, vamos continuar, tá? Aqui, vamos achar o versículo 11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, nós judeus, nós cremos, ele não está dizendo, eu creio, eu penso assim, eu acho, não. Ele não joga a responsabilidade para ele, sabe por quê? Porque a forma que uma pessoa é salva não é uma forma individual de pensar. A forma que uma pessoa é salva é a forma de Deus e não do homem. Então Pedro não podia dizer, eu creio que é assim. Não, ele não tem que crer nada que é assim. Ele tem que crer no que a Bíblia disse. A salvação na Bíblia é pela graça. Você olha para você e você vê o quê? Você olha para Deus e você vê o quê? Olha para Deus, você vê santidade, você vê perfeição, você vê graça, você vê misericórdia, você vê justiça, você vê, olha meus irmãos, a glória eterna. Agora você olha para você mesmo, quando você se compara com Deus, você tem que dizer como Paulo, miserável homem que sou. Quem é que pode me ajudar nessa situação miserável? Aí é que ele mesmo diz, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, um fariseu não consegue dizer isso. Um fariseu ele tem que falar, eu vou para o céu porque eu sou circuncidado. Eu fiz alguma coisa. Eu vou para o céu porque eu guardo a lei. Eu fiz alguma coisa. Eu vou para o céu porque eu guardo o sábado. Eu fiz alguma coisa. Eu vou para o céu porque eu uso véu. Eu fiz alguma coisa. Eu vou para o céu porque a minha roupa é diferente do outro. Eu fiz alguma coisa. Aqueles dois foram para o templo na mesma hora, praticamente. Primeiro entrou o fariseu, depois entrou um publicano. Coitado do publicano, não conseguia nem olhar para cima, porque ele tinha vergonha da sua vida. Ele olhava para Deus e olhava para si próprio, e ele dizia, miserável homem que sou. É o que ele dizia. Ele disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Sê propício a mim, um pecador. Já o fariseu olhava para quem? Ele olhava para ele primeiro, ele não olhava para Deus. E ele olhava para o seu próximo. Ele olhava e dizia assim, ó Senhor, né? Graças te dou porque eu não sou que nem os demais homens pecadores. Eu guardo a lei, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu guardo o sábado, né? Ele vai falando lá as coisas que ele faz. E Jesus disse, esse não desceu justificado. Então sempre que você olhar para você, ou olhar para o seu próximo, você vai se achar melhor mesmo. Mas quando você olha para você e olha para Deus, você só pode dizer, quão miserável eu sou. É isso que Pedro está dizendo no versículo 11. Ele está dizendo, olha, nós cremos assim como eles também devem crer que somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, esse vírus do legalismo, isso é uma maldição dentro das igrejas. Isso deve ser combatido. E aí então Pedro tomou a palavra, Paulo e Barnabé
começaram a falar também, depois que todo mundo ficou quieto, Pedro falou e ficou um silêncio total, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, no versículo 12, né? Então toda a multidão se calou, ninguém falou nada. Como é que alguém podia falar contra a palavra da graça? Aí o Paulo e Barnabé, para quebrar aquele silêncio, né? Começaram a falar o que Deus tinha feito por eles na primeira viagem, de como o Espírito Santo, meus irmãos, se manifestava na vida das pessoas gentílicas, de como a graça de Deus tinha abraçado aquele povo que não era judeu. E aí então todo mundo ficou feliz com aquelas palavras, né? E versículo 13, novamente o povo se calou, e quando o povo se calou, o Tiago é o maior legalista. O Tiago é aquele que no livro do próprio Tiago de Paulo, lá em Gálatas, diz: quando descer alguns da parte de Tiago, revelando, meus irmãos, que havia uma influência dele sobre os demais, a respeito desses ensinos judaicos. Mas ele mesmo disse: olha, eu digo para vocês o seguinte, não vamos mais perturbar essas pessoas, tá? Capítulo 15, versículo 16, né? Ele fala, olha, concorda com os profetas, tudo isso que está sendo dito, seja por Pedro, isso que eu vou falar, né? Que Deus realmente, ele vai reunir todos, gentios e judeus, debaixo do mesmo nome, que é o nome de Jesus Cristo, né? Então, versículo 19, ele dá o parecer dele. Eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Não perturbe. Não deixe ninguém te perturbar. Não deixe ninguém roubar a graça de Cristo que está em você. Para dizer que eu sou melhor, ou eu sou mais santo, ou eu sei mais. Não deixe ninguém fazer isso. Roubar essa liberdade que há em Cristo Jesus. Paulo, ele não economiza palavras. Ele no livro de Gálatas, ele chega mesmo a dizer, se vos deixar de circuncidar, de Cristo de nada vos valerá. Ou seja, ou a sua esperança, a sua salvação está em Cristo Jesus, ou você se torna um guardador da lei, discípulo de Moisés, e vai lá junto com o sabatista. Você não pode ficar em dois barcos. A palavra de Deus ensina isso. E portanto, que aqui no versículo 21, ele dá, sabe assim, uma martelada, né? Sobre o que tinha que escrever para eles. Resolveu-se também que havia algum parecer, por exemplo, 3 coisas eram necessárias aí, né? No sentido que vamos nos abster da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Eu vou tratar disso já, mas aí ele fala no versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Resumindo, olha aqui, igreja não é sinagoga. Eu fui numa sinagoga, eu fui em 2 sinagogas. Na primeira sinagoga que eu fui, em Jerusalém, assim, era meio aberta, todo mundo podia ir, entrava, saía, todo mundo entrava e saía. Aí tinha uma sinagoga lá no meio, lá, sabe, que era assim, ninguém pode entrar aí não. Falei, como é que uma pessoa não pode entrar, se é uma igreja deles, como é que alguém não pode entrar, né? Aí deram uma bobeada lá, a porta ficou aberta, eu entrei, né? Eu entrei, só que eu esqueci de colocar aquele negócio na cabeça, né? De repente já veio já me tacou um treco daquele na cabeça. Mas tá tudo bem, né? Eu tinha esquecido mesmo. Tem lá na porta para pegar e colocar, eles deixam bastante jogado lá, né? E aí eu entrei lá, todo mundo assim, tá? Desse jeito assim. Você sai de lá desse jeito também, porque você está vendo todo mundo desse jeito, quando você vê, você está todo mundo igual, né? Eles estão lendo Moisés. Se você chegar lá e dizer assim, olha, eu quero ter uma palavra aqui para vocês, eu quero dizer para vocês que todos aqui são pecadores. Todos aqui são pecadores condenados ao inferno. Eu quero dizer para vocês que os homens não são salvos pelas suas obras, mas são salvos pela graça de Deus. Sabe o que ia acontecer comigo? O que aconteceu com aquele pregador do capítulo 7 do livro de Atos, quando disse isso? Quem que é o pregador do capítulo 7 do livro de Atos? Ele só disse isso. Ele foi apedrejado.
Então, se você, né, claro, eu jamais vou invadir uma sinagoga e falar uma coisa dessa. Jamais. Eu não sou judeu. E se o judeu quiser fazer aqui, eu vou colocar ele, você vai pregar isso aí lá na sua sinagoga. Aqui eu não vou deixar, né? Eu não permito uma coisa dessa. Enquanto eu estiver aqui, não. Então, irmãos, olha, igreja não é sinagoga. Deixa eles lá, é o que está acontecendo no versículo 21. Se eles querem ficar ali com o Velho Testamento, sem o Novo Testamento, eles não têm o Novo Testamento. Eles não têm, por exemplo, aquele versículo que diz assim, que os anjos estavam cantando quando Jesus nasceu. Eles não têm isso aí. Eles não têm aquele versículo da Bíblia que Cristo foi batizado. Eles não têm na Bíblia deles, por exemplo, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então, irmãos, essa religião, ela realmente foi usada por Deus para nos trazer o quê? O conhecimento da palavra de Deus e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eles deveriam ter aceitado Cristo e recusaram. Agora, nós podemos retroceder. Você pode voltar para lá, enquanto Cristo, Ele está buscando os seus discípulos, o seu povo. Ele construiu, meus irmãos, Cristo é a cabeça da igreja. É a cabeça da igreja. Como é que você vai falar isso para um legalista? E aí, meus irmãos, igreja não é sinagoga, é o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça, né, ditando o que devemos fazer, como se vê no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é para qualquer um, não. 5, 6 e 7 do livro de Mateus, isso não é para qualquer um. A pessoa tem que ter o estômago forte, a pessoa tem que ser firme para aguentar aquilo ali. Parece simples, mas não é. Então, na igreja, nós pregamos a perdição e a corrupção humana, que o homem ele não vai melhorar, ele só pode piorar. Você acha que o homem pode melhorar? Então Deus está mentindo. Ele só pode piorar. Agora, quando ele tromba com a cruz, é diferente. Ele trombando com a cruz, ele se arrepende dos seus pecados e ele tem que viver como Jesus viveu. Aquela carne não vai melhorar. Não vai. A carne só tem uma coisa. Você tirou ela, ela apodrece, né? Então, a carne não vai melhorar. Agora, o que pode acontecer é você buscar, dentro da vontade de Deus, imitar o Senhor Jesus Cristo e pedir a volta dele o mais rápido possível. Mas nós pregamos a perdição, a corrupção humana, a necessidade de arrependimento dos pecados, a fé do pecador na salvação que há em Cristo, a transformação do pecador numa nova criatura e a certeza da salvação eterna por meio da graça divina. Isso é que nós pregamos na igreja. Como é que você vai pregar isso numa sinagoga? A sinagoga não é assim, Cristo não é seu cabeça, a palavra não é aceita, a palavra de Jesus não é aceita. Ali a salvação é pelas obras. Deixe os judeus ler Moisés apenas, e os cristãos devem ler e crer em toda a Bíblia. É isso que está acontecendo no versículo 21, deixa eles em paz, mas também nos deixe em paz. Nós queremos pregar o Evangelho. Bem, irmãos, isso aqui é Bíblia, não é? Isso foi a discussão que teve no capítulo 15. Aí, decidido isso, vamos mandar uma mensagem para todas as igrejas. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Esses dois já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, enviamos junto com eles Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão as coisas necessárias.
uma mensagem a todas as igrejas. Então, a decisão do concílio devia ser comunicada a todas as igrejas. A igreja de Jerusalém já estava sabendo, ela tinha uma forte influência na Palestina, mas era preciso falar para os irmãos que estavam em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Por que só nesses 3 lugares? Porque só tinha igreja nesses 3 lugares. Tinha na Judéia, correto? Tinha lá em Jerusalém. Samaria, quer dizer, na Palestina havia influência da igreja de Jerusalém, só que na Síria, na Antioquia, lá, meus irmãos, na Cilícia, onde que Paulo e Barnabé, eles pregaram da primeira viagem missionária, aquelas igrejas também precisavam saber que, olha, a salvação é pela graça somente. Então, vamos anunciar isso, né? Todas as igrejas tinham que ter a mesma doutrina, ademais de ter uma diferença de costume, né? A fé na suficiência de Cristo não pode mudar, tá? Eu não tenho problema não, se uma igreja fala assim, aqui tem que usar véu, pode usar véu o quanto você quiser. Como é que você faz para ir para o céu, meu amigo? Olha, eu vou para o céu pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Pode usar o véu que você quiser, um em cima do outro, não tem problema nenhum, tá? Olha, não tenho problema com isso, desde que a salvação seja pela graça. O problema é que as pessoas falam, fulano não usa véu, vai para o inferno. Esse é que é o problema. É o meio de salvação que é o problema. A igreja do pastor Edilson em Manaus, as mulheres, pelo menos metade delas lá, tudo usa véu. Eu não me sinto constrangido de ir lá, e ele não se sente constrangido de vir aqui. Sabe por quê? Porque a base da salvação é a mesma, é Jesus. Então, meus irmãos, toda a igreja tem que ter a mesma doutrina. E aí, usos e costumes pode mudar, doutrina não, tá? O verso-chave que define a necessidade de enviar uma nota esclarecedora é esse versículo aqui, tá? Ouvimos que alguns que saíram dentre nós, tá? Vamos encontrar ele aqui dentro da Bíblia aqui. Vamos lá. Eu esqueci de marcar o versículo aí. Versículo 24. Ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as suas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Esse é o versículo-chave que definia a necessidade de mandar uma carta para as igrejas, tá? Então, o que essa nota expõe? Vamos lá. Primeiro, a existência de elementos destruidores da paz. Perturbadores, transtornadores, tá? Eles estão perturbando com palavras e eles estão transtornando vossas mentes. 2 coisas mencionadas no versículo 24. Palavras que não deviam ser ditas e mentes atormentadas, porque cheia de confusão, porque estão ensinando uma doutrina diferente. Então, a existência de elementos destruidores da paz fazia necessidade de mandar essa nota esclarecedora. Outra coisa, qual mensagem tirava a paz das igrejas? Dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Essa é a mensagem que tirava a paz. Essa é a mensagem que dividia. Essa mensagem divide. Ela não é uma mensagem que vem de Deus e do Espírito Santo, porque não é vontade de Deus que a igreja seja dividida. Os elementos não tinham autorização das igrejas, eles foram por conta. Não foi a igreja que mandou eles. Então, irmãos, não tendo nós mandado, aqueles elementos não são chamados de irmãos saídos de nós. Agiam por suas próprias convicções, não por mandato divino. Ninguém ungiu eles para ensinar daquela forma. Você, meu irmão, você para sair de uma igreja, você tem que sair ungido de lá. Alguém tem que colocar a mão na sua cabeça para você sair em paz e ir em paz embora. Isso é muito importante. Esses elementos estão saindo para fazer o quê? Eles estão saindo para ensinar uma doutrina falsa. E aí, eles, é claro que pastor nenhum ia colocar a mão na cabeça deles. Por quê?
Porque essas pessoas, eles não foram enviados pela igreja. Paulo foi enviado pela igreja. Barnabé foi enviado pela igreja. O que eles fizeram? Aqui no capítulo 13, vamos voltar lá? Então vamos voltar lá, né? Como é que uma pessoa sai da igreja? Olha lá, vamos pregar a palavra de Deus longe. Então tá bom, né? Versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim eles enviados pelo Espírito Santo, tá bom? Então você vê aqui que a igreja, ela coloca a mão na cabeça desses irmãos, e aí sim o Espírito Santo leva eles. Ninguém que sai brigado, ninguém que sai dessa forma, meus irmãos, ele vai poder vou ensinar o evangelho puro. Não vai ensinar o evangelho puro. Essas igrejas que saem assim, é porque sai dividida, brigada, coisa desse tipo. Isso não dá certo e nunca vai dar, né? Porque esse é o jeito, meus irmãos, de realmente ter a obra de Deus. Agora vamos continuar aqui, né? Por que era importante comunicar essas igrejas gentílicas? E aí sim, né, é o tema da nossa mensagem, para dar fim à pregação errada, né? Não é porque alguém prega e diz que é estudioso que ele está a serviço de Deus, como aconteceu com esses fariseus. Eles foram lá, né, achava que sabia mais que aqueles pobres irmãos que tinham acabado de se converter, e o que aconteceu? Eles estavam tudo atrapalhado na mensagem da salvação. Então eles não sabiam, não é porque isso, né? Porque eu estou aqui, que eu acho que eu sou um pregador e vocês vão ter que me obedecer ou falar uma bobagem para vocês. Não, né? Então o objetivo daquela carta é dizer que aqueles irmãos estavam errados. É por isso, né? Por que era importante comunicar às igrejas? Para dizer que eles estavam errados. Confirmar a fé. Quando ensinamos a verdade, nós estamos eliminando a mentira e confirmando a fé. Isso é muito importante, né? Você elimina a mentira e você confirma a fé. Você traz a paz e a alegria de volta. Essa é outra coisa que acontece, né? Você não somente confirma a fé, mas você traz a paz e a alegria de volta. Vamos ler aí, no capítulo, vamos voltar para o capítulo 15, no versículo 30 e 31. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Está vendo só? Aonde a carta chegava, trazia o quê? Trazia uma grande alegria. Era assim, tá? Eles tinham a fé confirmada. No capítulo 16, versículo 4. E quando eles iam passando pelas cidades, lhes entregavam a carta, para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Está vendo só? Então, confirmação, olha a pergunta que é feita, por que era importante comunicar às igrejas? Dar fim ao erro, tá? Confirmar a fé, aí no capítulo 16 e versículo 4, e trazer a paz e a alegria de volta para as igrejas. Esse é o motivo. Ou seja, a restauração da paz nas igrejas. Veja, irmãos, em 1960 e pouco, acho que não me lembro se foi 63 ou 64, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Os batistas, eles estavam tão envolvidos numa cruzada de evangelismo, e assim, eles conseguiram lotar o Maracanã. Entre a década de 50 e 60, foi a primeira denominação mesmo que conseguiu lotar o Maracanã, e muitas igrejas foram abertas nesse período. Entre 1950 até 1960, 65, olha, assim, você olha para as igrejas que nasceram, né, nessa época, eram muitas.
uma liderança firme, sabe, do pastor Rubens Lopes e outros pastores juntamente com eles, sabe, e a coisa estava indo, a coisa estava desenvolvendo. E o pastor Rubens Lopes, então, ele decidiu, né, olha, a gente tem que fazer uma cruzada mundial, nós podemos liderar uma cruzada mundial, e vamos começar assim, né, vamos começar na cidade, vamos começar no estado e coisa e tal. Estava muito empolgado com isso, os batistas estavam empolgados com isso, era o grande ano da evangelização, acho que é 1965. E numa dessas convenções, eles faziam convenções, né, para decidir como é que eles iam fazer, nasceu um burbúrio. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, nasceu um burbúrio, sabe? E aquele burbúrio, liderado por um pastor muito renomado, conhecido também, aquilo dividiu as igrejas batistas. Veja só naquela convenção, 400 igrejas batistas saíram da Convenção Batista Brasileira num só dia. A briga que teve. A briga. Anos depois, esse pastor, que há pouco tempo morreu, disse: aquilo foi um fraticídio e eu peço perdão. Mas levou 40 anos para ele reconhecer isso, mais de 40 anos. Não havia necessidade. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aquela vontade de fazer missões, perdeu-se a vontade das missões, porque alguns elementos, como eu disse, liderados por aquele pastor, eles perderam o foco de missões e começaram a dividir, a brigar e tal. Foi onde nasceu uma nova denominação, uma nova convenção aqui no Brasil, tá? Eu prefiro não citar o nome, mas é fruto de briga, de confusão. Quando todo mundo está preocupado em evangelizar, alguém fala: esse assunto aqui, né? O assunto já tinha sido colocado na mesa, tirado, engavetado. Falou assim: olha, isso aqui não é a decisão a ser tomada hoje, não é isso que vai trazer vantagem nenhuma. Por isso, meus irmãos, veja como o inimigo trabalha. Às vezes a igreja está em crescimento, a igreja está trabalhando, e aí acontece alguma coisa para desanimar, para entristecer, né? E cuidado, a gente tem que estar sempre esperto com essas coisas, tá bom? Então vamos lá, tá? Eu quero dizer aqui para vocês, por que era importante, então, eu acho que isso já ficou claro para nós, dar fim à pregação errada, confirmar a fé e trazer a paz. E é por isso que o nosso tema traz a paz de volta. Pronto, onde eles levavam aquelas cartas, liam aquela carta, havia paz. Quem deveria levar aquela carta? Veja aí, irmãos, por que Paulo e Barnabé não levaram sozinhos? Veja o versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns irmãos, homens, e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Então, por que não mandar somente Paulo e Barnabé? Afinal, no versículo 26, Paulo e Barnabé expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles decidiram enviar mais 2 irmãos com Paulo e Barnabé. Na verdade, o versículo 25 diz que elegeram, tá? O que significa a palavra elegeram? É que os irmãos da igreja de Jerusalém, eles votaram, vamos eleger aqui 2 irmãos de extrema confiança, tá? Até diz aqui, meus irmãos, no versículo 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, tá? Então, esses irmãos eram irmãos realmente distintos entre os irmãos. Versículo 22, que fala isso para nós. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas e Barsabás, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, de extrema confiança. Por quê? Só Paulo e Barnabé não bastavam, porque Paulo e Barnabé eram a parte conflitante. Não teve uma discussão lá em Antioquia? Não teve aquela discussão, os irmãos
os elementos que desceram de Jerusalém, semearam o vírus do legalismo. Paulo e Barnabé se levantou para combater, então eles são a parte conflitante. A parte conflitante sozinha chegar com a carta, ó o que está decidido aqui, tá? Então, não ia ser uma coisa legal. Por isso, meus irmãos, a igreja, a sede do legalismo lá, né? A igreja decidiu eleger mais dois, que é esse Judas e o Silas, homens de extrema confiança, pessoas distintas, para junto com Paulo e Barnabé, eles tinham uma função, versículo 27. Qual que é a função? Os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Você ir lá, leva a carta, e os dois falavam assim, é verdade. De boca, eles vão confirmar o que está escrito aí, tá certo? Eu achei muito legal isso, sabe? É só Deus mesmo para fazer essas coisas perfeitas como são, não é? Assim, o Paulo Barnabé inventou isso aí. Não. Olha aqui, o Judas e o Silas foram enviados pela igreja, né? E eles estão afirmando, eles estão autenticando, tá? Essa palavra que foi deixada. O que a carta dizia? Primeiro, dava autoridade para os seus portadores. Primeira coisa. Segundo, que a decisão doutrinária foi primeiro do Espírito Santo e depois deles. Isso é outra coisa excelente. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Você não pode inverter isso aí. Nós decidimos, o Espírito Santo vai falar amém. Não. O Espírito Santo decide e a igreja fala amém. É por isso que doutrina, você não tem que, eu creio desse, não, doutrina já está estabelecido na palavra de Deus. E não tem achismo. É aquilo ali e acabou. Não tem meio termo não. É ponto. E já. O Espírito Santo diz e aí nós, tá? Então, na verdade, o que o Espírito Santo decidiu já era, meus irmãos, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que os profetas ensinavam, não tem nenhuma mudança, não tem variação nenhuma, tá bom? E aí, outra coisa, tirar o peso que os falsos irmãos impuseram nas costas dos gentios. Não vos impor mais encargo nenhum. Vamos acabar com esse legalismo, vamos acabar com esse fardo que se coloca na costa das pessoas, que Jesus já tinha falado. Vocês colocam um fardo na costa das pessoas, mas não tem coragem de ajudar a carregar, nem com o dedinho. Mas vocês querem massacrar as pessoas, tá? Dar-lhes recomendações espirituais para absterem-se. Então aqui, coisas sacrificadas aos ídolos, carne sufocada e da prostituição. Agora, essa carta aí, irmãos, nesse último ponto, veja lá, ela ensina um irmão a respeitar o outro em certas diferenças, tá bom? Todos nós concordamos que idolatria, prostituição são coisas erradas, tá? Mas o que dizer da carne sufocada? A carne sufocada era uma abominação aos judeus, e é até hoje. Aqui em Garça tinha um frigorífico dos judeus aqui, eles ficavam vendo como é que matava o boi. Matou como? Arrancou a cabeça? Arrancou. Então tá bom. Entenderam? Porque para eles, tem algumas partes do boi que eles não levavam, só levava aquilo que, né? Então eles são muito rigorosos com isso, tá certo? Então, havia muita ligação entre os judeus e os gentios. Havia vezes que os grupos iam se encontrar. Eles com circuncidados, eles com a guarda do sábado e coisa e tal, né? E aqui os gentios, que, meus irmãos, não foram criados desse jeito, e nem foram salvos para isso. Então, esses grupos iam se encontrar. E quando eles se encontravam, então, as diferenças haviam de ser respeitadas. Então, Paulo comenta que eles chegavam a comer separados, lá no livro de Gálatas, né? E Paulo não concordava com isso. Os judeus não gostavam de comer juntamente com os gentios. Então, Paulo ele combateu isso aí. Ele não aceitava. Por quê? Porque você acha que você é circuncidado, você é melhor do que eu? Então, se você é circuncidado, então você fica com a sua circuncisão. Você não é? Não tem problema nenhum, porque a salvação dos dois é a mesma. É em Cristo Jesus.
Agora, por trás dessa recomendação, espera-se o quê? Um ato de amor ao irmão. Eu até quero abrir com vocês, nós já estamos terminando, em 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo 9. Tá? Veja só. O problema do legalismo é que eles acham que são os melhores, né? Esse aqui é o problema. Então, ninguém é crente, só eles, porque, afinal de contas, eles usam terno. Afinal de contas, vai... Né? Eu também, meus irmãos, quando eu morrer, eu vou para o céu, porque eles vão colocar um terno em mim. Né? Se for assim, vão ter que colocar. Eu não vou entrar naquele caixão sem terno, eles vão ter que colocar um terno, né? Então, eu estou dentro também, se eles pensam desse jeito. É claro que não é assim, né? Capítulo 8. 1 Coríntios 8 e versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos. Versículo 13. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, para que o meu irmão não se escandalize. Para que ficar desaforando a pessoa? Você sabe que aquela pessoa lá, a gente tem encontros das igrejas. Cadê a Valéria? Está aqui agora? Acho que ela desceu, né? Mas tem encontro das igrejas, e tem igrejas batistas que nesses encontros, as mulheres vão com saia lá no pé e coisa e tal, né? Tá. Ela não vai colocar uma calça jeans e sair desfilando lá. Para quê? Para causar escândalo? Então a gente sabe o nosso lugar, o nosso comportamento. É isso que ele está falando. Se você sabe, você vai naquela igreja lá, eu vou na igreja do pastor Edilson, né? Vamos dizer que eu estou lá acompanhado da Valéria, eu já passo numa loja e falo, ó, vê um véu, aí não tem véu, eu vou lá no banheiro da igreja, ó, pega uma toalha aí, põe na cabeça, vai ser a mesma coisa. Deixa eu dizer, eu não vou levar motivo de escândalo para ninguém, eu nunca fiz isso. Eu nunca vou numa igreja para ensinar coisas que meus irmãos, eu sei que vai causar uma confusão, uma polêmica desse jeito. Eu não faço isso. A única vez que eu preguei, as pessoas, assim, alguns acharam ruim, foi, acho que em 2007, quando teve um encontro lá em Presidente Prudente, e me deram o tema, eles me deram um tema para pregar, o tema era a graça. E eu disse que, meus irmãos, a graça é para todos, mas alguns não concordam com isso, né? E aí, então, como é que uma pessoa não vai concordar com isso? Por isso, né, se me deram esse assunto, eu falei, eu vou estudar esse assunto. Mas foi a única vez. O pastor ficou lá alguns anos chateado comigo. Aí um dia eu desafiei ele, falei assim, vem cá, pastor, o senhor tem gravado a mensagem? Tem, vamos ouvir do começo ao fim. Aí começou a ouvir a mensagem, né? Chegou, foi, era 1h15 mais ou menos de mensagem. Quando tinha uns 35, 40 minutos, ele desligou, começou a chorar e falou assim, pastor, eu peço perdão para o senhor, não tem nada errado na sua mensagem. Foi isso que ele disse. Ele me chamou de noite, apresentou para a igreja e disse, olha, eu fui pela cabeça de outras pessoas. Então, irmãos, eu nunca fui para causar uma polêmica em lugar nenhum. Aliás, eu nem gosto de pregar em outras igrejas, né? Nunca fui, eu gosto de pregar na minha igreja, eu sempre fui assim, né? Agora veja lá, esse respeito ao outro, é o que Paulo está dizendo, você come carne? Aí eu como, mas tem irmão que não come, eles falam assim, problema dele, né? Não é assim, ele não come. Se você convidar ele para ir na sua casa, você pode até comer carne, você vai magoar o seu irmão. É melhor você fazer uma saladona, né? Um macarrão, um negócio italiano, né? Vai lá. Faça isso. Já fizeram macarrão? Meu pai faz macarrão. Fazer macarrão, pendurava lá no varal, vinha aquela mosquitaiada, ficava tudo em cima, né? Aí que dava um sabor diferente lá no macarrão. Vocês não sabem o que é bom, gente. Cozinha italiana, não dá nada não, né? E deixa eu dizer, irmãos, né? Eu não vou convidar uma pessoa que não come carne e colocar carne na mesa para ele. Eu não vou fazer isso.
Agora, se ele me convidar na casa dele e não tiver, eu não vou ficar reclamando. É isso que Paulo está dizendo aqui, no livro de 2 Coríntios. Aprende a respeitar. E aí tem paz. Quando você respeita o teu irmão, vai ter paz, com certeza vai ter paz. Olha lá, final, né? Abster-se é uma boa palavra para ter paz, tá? Abster-se da idolatria, nosso dever, da prostituição, imoralidade, é o nosso dever, de comportamentos que podem magoar o seu irmão. Se você for numa igreja que usa véu, use véu, né? For numa igreja onde os irmãos batem palma, você vai lá, na hora que eu for pregar, eu vou meter a boca nessa palma aí, né? Olha, não quer bater palma, dá um jeitinho lá, dá uma disfarçadinha, faz 5 dedinhos assim, tim, né? Mas, né, não fica lá causando confusão. Só não abra a mão da salvação pela graça. Mas não vá fazer confusão, não. Não vale a pena. Esse radicalismo só serve para uma coisa, para os nossos filhos achar que está certo, essa brigaiada, essa confusão. Não, isso não é bom. Não é bom para mim, não é bom para vocês, não é bom para ninguém. Não é verdade?